Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de acumulação capitalista e desigualdade social. Eu sou a professora Rosane, sou assistente social, sou pedagoga, sou mestre em metodologia de ensino, para a linguagem. Estamos aqui com muito prazer hoje para a gente trabalhar na nossa disciplina, Está o início aí do semestre letivo de 2019 e a gente espera que a gente tenha uma aula bem gostosa, bem produtiva. Tem a tutora eletrônica aqui, a tutora à distância, a Lígia, que está nos auxiliando. Qualquer coisa que vocês tenham, qualquer sugestão, dúvida, a gente está aí, a gente vai procurando sanar na medida do possível, ok? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje diz respeito a elementos da acumulação. Nós vamos tratar o que se refere a essa palavra acumulação, o que o capitalismo tem a ver com a desigualdade social, o que a acumulação capitalista tem a ver com a desigualdade social. Então, todo esse universo é que nós vamos tratar nessa aula e vamos procurar esclarecer algumas coisas. Conto com vocês com na participação do fórum. Eu já fiz a abertura do fórum e gostaria que vocês olhassem, que vocês verificassem, que vocês participassem com comentários pertinentes, comentários que agreguem mesmo valor e agregam conhecimento para vocês e para os colegas de vocês, ok? Vamos lá para a nossa ementa no nosso curso? Então, o que a gente pretende falar? A gente pretende falar um pouco dessa acumulação capitalista, e que essa acumulação capitalista traz como consequência a reprodução da pobreza e da exclusão social, tanto no contexto urbano como no contexto rural. Falar da desigualdade social, a constituição aí dos direitos humanos e sociais, que hoje em dia nós estamos aí numa crescente onda, de se questionar muito sobre os direitos humanos, questionar muito sobre os direitos sociais, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente precisa estar sempre alerta e sempre falando sobre a questão dos direitos humanos e dos direitos sociais. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade democrática, numa sociedade cidadã. Então, nós temos como os objetivos da nossa aula propor essa reflexão sobre a acumulação capitalista, sobre a desigualdade social que são gerados no interior dessa sociedade capitalista, numa perspectiva do serviço social. Porque, afinal de contas, o serviço social está aí, para trabalhar nessa contradição entre o capital e o trabalho. E nós vamos tentar compreender como se dá essa reprodução da pobreza e essa exclusão social, tanto nos contextos urbano e no contexto rural. Por que será que se reproduz tanto a pobreza nesse nosso país? Por que são geradas tantas desigualdades no nosso país? E nós pretendemos aí, entender quais são esses tipos de desigualdade, E alguns dos principais problemas na sociedade brasileira. Nós temos aí os grupos ditos excluídos, Quais são esses grupos? Quais são essas populações que são alvo prioritária dessas desigualdades sociais? E até que ponto essas desigualdades interferem diretamente na vida dessas pessoas. E vamos refletir também sobre a constituição dos direitos humanos, dos direitos sociais, nessa formação democrática e cidadã, principalmente a partir da Constituição de 1988, que é uma Constituição que é um marco dos direitos civis, dos direitos sociais da nossa população, da nossa sociedade. Então, é importante que a gente conheça e reconheça a importância desse estudo para a gente ter uma dimensão da realidade social na qual você, futuro assistente social, vai trabalhar. Porque nós vamos trabalhar com aquilo que é muito precioso e é muito caro para as pessoas, que é a condição de vida dessas pessoas. E nós vamos trabalhar com esses grupos ditos minoritários,
que é a população alvo do serviço social. Então, nós vamos trabalhar com idoso, nós vamos trabalhar com criança que sofre violência, que sofre abuso sexual, nós vamos trabalhar com mulheres que sofrem igualmente violência doméstica, com casos de feminicídio. Então, nós vamos trabalhar com situações muito graves dessa realidade social. São situações em que deixam marcas profundas nas vidas das pessoas. Então, nós temos que entender. Nós temos que compreender por que essas coisas acontecem e como isso se reproduz. Ok? Mas tudo tem uma história. Se a sociedade que nós temos hoje, ela não foi construída assim de uma hora para outra, né? Tem uma raiz e tem um fundamento. Então, nós vamos fazer um recorte histórico, nós vamos começar falando do feudalismo. O feudalismo é um modo de produção que aconteceu lá atrás, né? Lá atrás, a partir aí do século XIV, do século XV. Então, é uma constituição social. Vamos lá para a pirâmide do feudalismo, olha lá, ó. É uma construção social que era baseada numa rígida estratificação social, porque era formado por estamentos, olha aqui, ó, estamentos, e um não podia passar para o outro. Se eu nasci servo, camponês, eu vou ser servo a minha vida toda, né? E eu tenho aqui o clero, eu tenho aqui o rei, a alta nobreza, que são aí, ó, esses estamentos, né, um segmento parasitário, mas eles eram detentores do poder, eles não trabalhavam. Quem trabalhava estava aqui, ó, os camponeses, os servos de gleba, o trabalho. Então, é um período, assim, bem longo, que dura aproximadamente 1000 anos, né, e ele é caracterizado por essas relações servis de produção, né. Então, ela era estamental, ela era fechada, imóvel, como eu falei para vocês, polarizados aí entre senhores e servos, né? E aí, olha, por volta do século XIV, século XV, né? O feudalismo começa a entrar em crise. Ele começa a entrar em crise justamente por conta dessa